Glória a Deus. Amém? Os irmãos estão me ouvindo? Apocalipse. Amém. Glória a Deus. Apocalipse. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos tratar sobre Apocalipse, capítulo 2. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Meus irmãos, nota-se algo. As 7 cartas, as 7 igrejas, as 7 estrelas e as 7 anjos. E as 7 cartas endereçadas. Cada carta ela tem o seu endereço correto. E esta carta é endereçada especialmente para Éfeso. Glória a Jesus. Glória a Deus. E nós podemos ver que o autor do livro do Apocalipse é o apóstolo João. Glória a Jesus. Então, esse título, o título deste livro, descreve o conteúdo e o objetivo do texto de João. A palavra Apocalipse, ela vem da palavra grega Apocalipse, que se traduz por revelação, que por sua vez significa auto de descobrir, tirar a cobertura, desvendar, esclarecer e etc. Então, é a revelação da glória de Cristo e dos eventos futuros. Meus irmãos, eu já tinha pregado isso, mas não sei se foi na live. Que o livro do Apocalipse ele foi destinado às igrejas da Ásia Menor. Então, citadas especificamente nos capítulos 2 e 3. Este livro foi escrito em uma época em que essas igrejas enfrentavam períodos de perseguição e dificuldades. Então, destes períodos, os dois mais importantes deram-se durante o reinado de Nero e de Domiciano. Então, há 4 abordagens para a interpretação do livro do Apocalipse. A primeira é a pretérita, que interpreta os eventos e as visões como pertencentes ao passado. Então, particularmente ao Império Romano do século I. Então, os que defendem essa abordagem, que é a pretérita, eles explicam a natureza altamente simbólica do livro, como o esforço de João para ocultar do povo em geral o significado real de que ele estava escrevendo, então tornando relativo para os crentes que viviam na época. É muito improvável que esta abordagem esteja correta, considerando a natureza profética do livro. Então nós podemos ver que algumas das descrições são de eventos futuros e não há como identificá-las como eventos históricos. A segunda abordagem é a histórica futuro, ou histórico-futura, que afirma que o livro do Apocalipse é uma visão panorâmica da história, desde o século I até a segunda vinda de Cristo. Então, contudo, essa teoria ainda não é comprovada, porque os historiadores não conseguiram identificar eventos exatos na história que pudessem corresponder a visões particulares que são simbolizadas. Há uma terceira abordagem, que é a simbólica. E nós sabemos que o livro do Apocalipse ele é marcado de símbolos. E os símbolos o qual revelam, aleluia, a glória de Cristo. Então a terceira abordagem é simbólica, alegórica, que defende que o livro do Apocalipse retrata o contínuo conflito entre as forças do bem e do mal ao longo de toda a história humana. Então, de acordo com esta teoria, o livro pretendia dar encorajamento, porque os bons triunfarão no final. E eu prefiro ficar com a quarta abordagem, porque a quarta abordagem é a visão futurista, que afirma que do capítulo 4 até o fim, o livro do Apocalipse trata de eventos do fim dos tempos.
De acordo com essa teoria, o livro do Apocalipse, aleluia, ele não está tão interessado nos eventos da época de João, nos eventos da época da Ásia Menor, como os eventos históricos posteriores. Então, particularmente, as coisas que ocorrerão em conexão com a segunda vinda de Cristo. Aqueles que defendem essa teoria esquematizam o livro do Apocalipse da seguinte forma. O capítulo 1 trata do passado. Os capítulos 2 e 3 discutem coisas da sua época. Os capítulos 4 a 22 tratam de coisas que ainda estão por vir. Entre elas, o dia do Senhor, bem como a sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo Jesus. E como nós lemos aqui, como eu estava falando no início, há 7 cartas endereçadas para 7 igrejas. A Bíblia vai relatar que há 7 estrelas que revela que são 7 anjos das 7 igrejas. No caso, as 7 estrelas são 7 anjos. 7 anjos são 7 pastores locais de cada igreja endereçada. Nós podemos notar que está dizendo aqui, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso daqui era o próprio Deus dizendo para o apóstolo João, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Sabe o que ele está revelando para a igreja de Éfeso? Que ele tem do teu lado direito, as 7 estrelas. E bem como eu falei para você, as 7 estrelas são 7 anjos. E os 7 anjos são 7 pastores. Ele está revelando para a igreja de Éfeso que ele tem na tua destra, que está bem do teu lado direito, os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. E que ele anda no meio dos 7 castiçais. Daí que nós vemos a importância, meus irmãos, de sermos obedientes, submissos aos nossos pastores. Sejais submissos aos vossos pastores. Porque ele está na destra daquele que vive e reina para todo sempre. Sabe quem é que sustenta o teu pastor? Sabe quem é que está segurando na destra do teu pastor? Sabe quem é que está juntinho do teu pastor? Você sabe quem é que está aprovando, comandando, regendo, inspirando, levantando, guiando, levando o teu pastor? Você sabe? É aquele que vive e reina para todo sempre. Daí a importância de nós sermos submissos aos nossos pastores. O pastor não está lá sozinho, não. O pastor não está lá pelas forças dele, não. Ele está sendo sustentado pelo poder divino de Deus. E aqui ele vai mais, verso 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Sabe por que ele sabe as obras do trabalho? Uma, porque ele é onisciente. Sabe de tudo e sabe de todas as coisas. Segundo, como ele relatou. É ele que está dando força para o pastor guiar aquela igreja. Então, bem claro que nós sabemos que ele sabe de tudo e de todas as coisas. Então, ele está vendo as tuas obras. Ele está vendo
o teu trabalho. E ele vai dizer mais. Sabe o que nós podemos notar aqui? Ele vai lembrar de todas as obras da igreja de Éfeso. Nós podemos notar que as obras de Éfeso estão memorizadas na mente de Deus. Só que ele vai chamar a atenção que ela tem perdido o teu primeiro amor. Olha ele dizendo: eu sei das tuas obras, eu sei do teu trabalho, da tua paciência, que não pode sofrer os maus. E pusestes a provas que diz apóstolo, não são, e tu achaste mentira. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Só que há um porém. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, breve a ti virei e tirarei do teu lugar o teu catiçal. Se não te arrependeres. Meus irmãos, eu posso citar para vocês, isso aqui é muito profundo. Há pessoas que Deus já removeu o teu catiçal e ela nem sabe. Devido ao pecado, devido ao desvio, Deus ele remove do teu meio o teu catiçal. Sabe o que isso quer dizer? O que é um catiçal? Catiçal nós podemos ver que é aquele negócio que colocava vela, é algo bem antigo, não é? É algo onde colocava vela para suportar a luz. Quando Deus tirar do teu meio o teu catiçal, tu volta para a casa de Deus, mas nunca mais tu volta para a presença dele. Deus está falando conosco aqui. Arrependa-te. Lembra-te bem de onde tu caíste. Arrependa-te. Volta a praticar as primeiras obras. Pois antes que eu venha e retiro do teu meio o teu catiçal. Quando eu tirar do teu meio o teu catiçal, tu vive a vida inteira dentro da igreja, mas nunca mais na minha presença. É sério? Você nunca ouviu isso, né? Já tive um bom tempo meditando sobre isso, algum estudo que nos diz a respeito disso. De tirar do teu meio o teu catiçal. Quando ele remove do ser humano, pode perceber, tem muitos que Deus já removeu o catiçal. Vai passar até a vinda de Cristo dentro da igreja, mas nunca mais na presença de Deus. Vai passar a vida toda louvando, mas nunca mais sentindo a poderosa presença. Vai dizer que está sentindo, está rodando, está pulando, está batendo, está lutando dentro da igreja, está fazendo artes marciais dentro da igreja, uma grande vergonha, mas é tudo farsa, é tudo emoção, não está sentindo a presença, porque foi retirado do teu meio o teu catiçal. Meus irmãos, a palavra diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 catiçais de ouro. Meus irmãos, Éfeso foi uma cidade importante da antiguidade e ficava na costa ocidental da Ásia Menor. É uma área litorânea da atual Turquia. Então, durante o período em que Roma a dominou, foi a segunda maior cidade de seu império, né, com cerca de 250 mil habitantes no século I. Já era uma das mais populosas do planeta bem antes do nascimento de Cristo. O seu nome significa desejável ou amada. A igreja de Éfeso ela foi fundada por um casal de missionários chamado Áquila e Priscila, que o apóstolo Paulo deixou naquela cidade já no final da sua segunda viagem missionária, em Atos dos Apóstolos. Então, quando retornou a Éfeso, por ocasião da sua terceira viagem missionária, já encontrou 12 discípulos novos convertidos. E com esses pequenos grupos, iniciou uma poderosa igreja naquela cidade,
concentrando o seu ministério em Éfeso por cerca de 3 anos. Então, apesar de ser a sede do templo, apesar de ser a sede do templo, é uma suposta deusa chamada Diana, então conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O trabalho evangelístico de Paulo estava ofuscando o suntuoso templo de mármore de Diana, o qual de uma pequena sala da escola de Tirano atraía a atenção de toda a cidade, porque Deus fazia milagres extraordinários através das mãos de Paulo, a ponto de incomodar todos os comerciantes de imagem de escultura dessa suposta divindade feminina, chamada Diana. Meus irmãos, Lucas registrou a chegada de Paulo a Éfeso para pregar a palavra de Deus e deixou lá o casal de missionários Áquila e Priscila. Lucas registrou a chegada de um eloquente pregador chamado Apolo em Éfeso. Apolo. E como Áquila e Priscila, Áquila era o esposo de Priscila. O apóstolo Paulo, como ele deixou essa obra na mão desses missionários, ele instruiu melhor ainda nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque Paulo tinha retornado e tinha se alegrado. Por quê? Porque já encontrava novos 12 discípulos, 12 novos convertidos. Então Lucas ele registrou Paulo retornando a Éfeso, encontrando já alguns discípulos como frutos do trabalho missionário realizado por Áquila e Priscila. Lucas, por que Lucas? Porque em Atos dos Apóstolos está registrado isso. Então Lucas ele registrou como Deus fazia milagres extraordinários através da mão de Paulo em Éfeso. E como o nome de Jesus Cristo era engrandecido naquela cidade, a igreja de Éfeso teve pastores famosos como Timóteo e o apóstolo João. E ainda teve uma carta de Cristo endereçada à igreja. Meus irmãos, nós podemos ver que a igreja de Éfeso é uma igreja doutrinada e bem ensinada pelos apóstolos. Jesus Cristo chama esses pastores de anjos e continua se dirigindo a cada um deles como anjo da igreja. A palavra anjo do grego, ângelos, significa mensageiro. E os pastores são os mensageiros de Deus perante a igreja. O profeta Malaquias afirmou que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a introdução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Os pastores aparecem também como estrelas, como anjos, como estrelas, na mão direita de Jesus Cristo, porque à direita você só coloca pessoas da sua confiança. Assim como o próprio Jesus Cristo está à destra de Deus, como o nosso perfeito sumo sacerdote. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo ele elogiou a ortodoxia doutrinária da igreja de Éfeso, dizendo: eu sei das tuas obras, eu sei do teu trabalho, eu sei da tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. O apóstolo Paulo revelou o seu desejo de permanecer algum tempo em Éfeso para consolidar o trabalho de Deus naquele lugar. E reconheceu que o Senhor lhe havia aberto uma grande porta para a evangelização em Éfeso, dizendo: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes.
porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Na carta de 1 Coríntios ele relatou. Meus irmãos, o apóstolo Paulo permaneceu cerca de 3 anos em Éfeso, ensinando a igreja a ponto deles mesmos dizer: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Sabe o que ele estava querendo dizer? Estou 3 anos aqui pregando, ensinando, doutrinando, falando sobre todos os conselhos, todas as instruções, diretrizes, mandamentos, ordenanças, preceitos, estatuto. Se o teu sangue for derramado amanhã, eu não terei culpa por ele, não. Estou 3 anos aqui já te ensinando, você já sabe, se não é mais menino, você já sabe. Se vocês morrer amanhã depois, eu não darei conta da tua alma. Eu tô te ensinando, já tem 3 anos que eu estou aqui. Vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Daí o fato de Jesus Cristo reconhecer o excelente trabalho na área do ensino realizado pelos líderes da igreja de Éfeso. Além de ser uma igreja muito empenhada no serviço cristão, e que também colocavam à prova os líderes que invocavam a suposta autoridade apostólica que não tinham. Eles estavam confiando, entregando, colocando nas mãos de autoridades apostólicas que na verdade não eram, não tinham. Colocaste à prova, pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos. Glória a Deus. Meus irmãos, Lucas registrou em Atos dos Apóstolos como a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente em Éfeso, a ponto de pessoas queimarem todos os livros de magia para abraçarem a Bíblia, o livro dos livros. Isso se deu pelo efeito do ensino da palavra de Deus ter prevalecido na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo ele mencionou o objetivo de ter empossado Timóteo como pastor de Éfeso, para fortalecer doutrinariamente aquela igreja. Quando ele disse: quando eu estava lá de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares acerca das pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Aleluia! Meus irmãos, Jesus Cristo também reconheceu esse esforço doutrinário da igreja de Éfeso, os quais aborreciam a falsa doutrina nicolaita, que confundiam liberdade cristã com libertinagem, as quais Jesus Cristo também aborrecia. Meus irmãos, creio que todos vocês estão ouvindo. Eu já quero terminar. A cidade de Éfeso, sendo capital da província romana conhecida como Ásia Menor, além de ser um grande centro de turismo religioso por abrigar o templo de Diana e também uma suposta imagem que caiu de Júpiter, segundo uma lenda existente na época, que revela em Atos 19. A sua importância maior se deu no cenário bíblico, não por causa dessas pessoas, mas sim por causa da grande obra realizada por Deus naquele lugar, através dos seus servos que por ali passaram, como Paulo, Áquila e Priscila, Apolo, Timóteo, João e outros. Então, Éfeso
Era uma igreja muito bem doutrinada, ensinada pelos apóstolos, porém, era uma igreja que perdeu o primeiro amor. Nessa carta endereçada a Éfeso, a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus Cristo elogiou de fato as primeiras obras, a perseverança e ortodoxia doutrinária daquela igreja, porém os advertiu pela perda do primeiro amor. Todo o fervor e amor demonstrado pelos crentes de Éfeso, pelo nome de Jesus Cristo e pela palavra, ficou guardado na memória de Cristo Jesus, como sendo o primeiro amor daquela igreja. E precisavam voltar a demonstrarem novamente aquele amor. O apóstolo Paulo ele já havia elogiado o primeiro amor dos Efésios por Jesus Cristo, dizendo: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. O apóstolo Paulo ele ainda descreveu para os Efésios o grande amor de Deus para com eles e para com todos nós, dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O apóstolo Paulo ele descreveu as 4 dimensões do amor de Cristo para com os Efésios, dizendo: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo ele ainda ensinou a igreja de Éfeso a crescerem em verdade e em amor, dizendo: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Não foi falta de ensino sobre o amor que levou a igreja de Éfeso a perder o seu primeiro amor. Não foi. Porque Deus o amava. Porque Deus era a própria prova do amor. Deus era aquele, aleluia, que tanto amou, porque o Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu único filho, teu unigênito filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ensinou nos mandamentos que Deus para Moisés eram 613 com mais 10, aleluia, naquela pedra de Moisés. Então ao total era 623 e Deus falou: calma aí, vamos juntar esse negócio aí, tá muito bagunçado, tem um que cumpre 10 e esquece dos outros 613, tem outros que cumprem os 23 e esquece dos 600, vamos juntar, vamos fazer um negócio mais fácil. Juntou tudo, fez 2, amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que nós podemos aprender com a igreja de Éfeso? Nós podemos aprender que através da igreja de Éfeso, que Jesus Cristo sempre cobrará o amor de uma igreja que recebeu muito amor e que também foi muito instruída acerca do amor. O Senhor Jesus Cristo disse: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Meus irmãos, minhas irmãs, devemos permanecer no amor por Jesus Cristo até o fim e jamais permitir que esse amor se esfrie por causa do aumento do pecado no mundo, por causa do aumento da lascívia nas pessoas, por causa do aumento da frieza nos crentes, por causa do aumento do batejar de língua na igreja, por causa do aumento da fofoca na igreja, por causa do aumento, aleluia, da intriga, da inveja, da calúnia, das mortes de sangue. Nós temos que prevalecer neste amor. Ele tanto amou nós, ele nos ensinou, nos instruiu, deu mandamento, mostrou, desceu do seu trono real, se fez um de nós, passou por pecador
pecador, sendo ele nunca pecador, nunca houve uma palavra de engano em seus lábios, nunca foi falho, nunca sentiu sentimento de ódio, injuriava enquanto ele não injuriava. Ele foi um exemplo, o caráter perfeito para a igreja de Éfeso, o caráter perfeito para todos os apóstolos, o caráter perfeito para todos nós. Então nós temos que permanecer neste amor. Que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia relata que você, sim, você, eu, nós, éramos inimigos de Deus. Só que Deus, com seu amor eterno, com teu amor misericordioso, que tanto nos amou, que desceu do seu trono real, se fez um de nós, pagou um alto preço, foi chicoteado, traído, cuspido, açoitado, mentido, zombado, caluniado, foi passado para trás, foi zombado, aconteceu tudo com ele, foi chamado de endemoniado, de farsante, mentiroso. Foi chamado que expulsava os demônios em nome do Deus Belzebu, que era o próprio demônio. Tudo isso por você. Tudo isso por amor à tua alma. A minha, a nossa. Agora escuta aqui. Escuta aqui. Deus fez o que fez para que nós pudéssemos ser perdoados, sim ou não? Sim. Morreu, pagou o preço pelos nossos pecados para que ele pudesse ser perdoado, sim ou não? Sim. Ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados somente por ele, sim ou não? Sim. Agora escuta aqui. Jesus pagou um alto preço, nos deu a chance de sermos purificados, limpados, regenerados, restituídos, moldados, amparados, reconstruídos. Ele nos vivificou, trouxe vida, trouxe a existência. Nós reconciliamos com ele. Aí você vai voltar para o pecado? Pode parar. Ele fez tudo isso para você continuar no pecado? Para você deixar o amor de lado? Que negócio que é esse? Medita comigo. Pensa o que Jesus passou. Eu quero que, pelo menos 20 segundos, todos vocês aqui, meus irmãos, só de pensar, já me dá uma tristeza. Só de pensar, já me dá emoção. Tenta se imaginar você sendo cravada numa cruz hoje. Se imagina aí. Mas se imagina mesmo, tenta se imaginar como se fosse real. Um prego bem grosso entrando nas suas mãos, entrando na madeira. Imagina aí, uma coroa de espinho que só de encostar para apoiar na tua cabeça já está furando a tua testa, a tua cabeça e já está sangrando. Espinhosa, dolorosa. Imagina aí. Tenta sentir. Será que você pode? Será que você tem de compaixão? Será que você tem amor na tua alma, no teu coração? Imagina. Imagina colocando um pé em cima do outro e o prego e marreta no madeiro. Imagina as tuas mãos furadas, você pendurado e aquela ferida machucando, porque está suportando o peso do teu corpo no alto. Imagina comigo, por algum segundo. Faz esse favor. O Diego já está imaginando ali, ó. Imagina comigo. O que Jesus foi capaz de fazer por você?
Tá bom? Ele pagou um alto preço pela redenção de todo aquele que nele crê. Sabe quem serão salvos? Aquele que crê que Jesus morreu pela redenção. Só que tem que crer na verdadeira fé. Qual foi a fé de Jesus Cristo? Não é a tua fé. A verdadeira fé, a fé de Jesus Cristo. Agora pensa comigo. Imagina comigo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Tu tem quanto ano de ministério, minha filha? Tu tem quanto ano de ministério, meu filho? 4? Muito bem. Você consegue lembrar a primeira semana de conversão? Você consegue lembrar a data do teu batismo? Você consegue lembrar as primeiras emoções quando você chorava no culto? Será que você lembra disso? Se é que chorou, né? Se é que sentiu. Você consegue lembrar disso? Pois bem, lembra lá, agora. Quais são as suas primeiras obras? Quais foram os talentos que Deus colocou e confiou sobre as tuas mãos? Eu posso te fazer uma pergunta? Eles têm se multiplicado? Ou eles estão do jeito que está? Ou reduziu? O que Deus confiou, colocou sobre as tuas mãos, você multiplicou? Ou está do mesmo jeito? Ou reduziu? Medita comigo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Sabe o que ele está dizendo? No dia que eu tirar o catiçal do teu meio, você volta para a igreja, mas nunca mais você volta para minha presença. No dia que eu retirar do teu meio o teu catiçal, tu canta, tu prega, tu louva, tu abre o culto, tu rege, tu é evangelista, você evangeliza, você faz o que faz, mas tu não volta para minha presença. Lembra-te, pois, da onde tem caído, arrependa-te, volta às primeiras obras, antes, quando pensa que não, eu venho, e eu tiro do teu meio teu catiçal. Quando eu tirar do teu meio teu catiçal, você passa 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos na minha casa, mas sem sentir a minha presença. É um alerta, não é uma ameaça. É uma exortação. O que é exortação? Ele está chamando a atenção. Lembra-te aonde tu tem caído. Eu fico pensando, sabe o que, irmão Gabriel? Sabe o que eu fico pensando? Dos pregadores que falam para a igreja se preparar. Você vai ver que faz sentido o meu raciocínio. Pregadores que pregam, que Cristo ele pode vir daqui 30 anos. Te prepara, ó igreja. Te prepara? Meus irmãos, o sinal está muito claro. Meus irmãos, abre os olhos. Lava o rosto. Peça para o Senhor tirar as escamas dos olhos, as vendas. Até um cego que é um cego está entendendo os sinais. Você acha que dá tempo para se preparar?
Sabe o que é isso? Eu medito com isso, irmão Gabriel? Eu tenho tão pouco... Olha que incrível que Deus pega as coisas loucas, aquele que vivia no assassinato, aquele que matava mesmo e estava disposto a morrer, não estava nem aí, aquele que estava disposto a dar tiro na polícia e dava mesmo e tomava também. Sabe o que eu acho engraçado? Uma pessoa que tem tão pouco de ministério já entendeu os mistérios, está entendendo os sinais. Quando fala da ideia... Te prepara, ó igreja. Ela fala, Jesus vai vir quando? 2030, daqui 7 anos? Então dá para me esgozolar mais um pouco e depois eu vou. Quando tiver faltando 1 ano, 6 meses, eu corro para a presença e me conserto. Não. Pregador que fala, te prepara-te que quando, sei lá, se ele vir em 2050, 2060, eu falei, meu irmão, abre os teus olhos e vigia, meu irmão. 2050? Você está declarando igual os falsos profetas que relatou que Jesus viria num sábado? Os mentirosos, hereges, pilantras. Não sabe nem o que estão falando. Nem os anjos sabem o dia que vem Jesus. Eu não sei, você não sabe. Agora escuta o seguinte, para me finalizar. Se o irmão Gabriel fala vaso, hoje é domingo, certo? Certo. Domingo, 9 horas da manhã, eu vou descer aí na tua casa. Ele já me afirmou. Ele já me afirmou o dia e a hora. Então eu não vou ficar de qualquer jeito dentro da minha casa. Não que eu fique. Tá entendendo? Me entenda, não é que eu fico de qualquer jeito na minha casa. É só suponhando. É só ilustrando. Entenda. Ele me declarou, ele me afirmou o dia e a hora. Então, se eu já sei o dia e a hora, dá tempo de eu me preparar. O irmão Gabriel vai vir 9 horas da manhã. Então eu acordo umas 8, eu tomo um café, tomo um banho, passo uma vassoura na casa, eu limpo a casa, ajeito aqui, ajeito ali, lavo a louça, dobro as roupas, faço o que tenho que fazer, cuido do quintal, rego as plantas, eu vou ali, dou passeio, respiro o ar, espirro, vou, sopro, subo, desço, vai, sobe, vai, lá, sobe, toma água. E eu espero o irmão Gabriel chegar porque ele já me deu a certeza do dia e da hora. Agora explica pra mim, como que tu vai se preparar para algo que você não sabe o dia nem a hora? Você não entendeu? Eu vou explicar melhor pra você. Como que vai dar tempo, minha irmã? Meu irmão, como que vai dar tempo para tu participar, para tu te preparar, sendo que você não sabe a dia nem a hora? Como que você vai dar tempo? Eu vou me preparar. Semana que vem eu entrego a minha vida para Jesus. Sai dessa ilusão. Semana que vem eu vou até Cristo. Sai dessa ilusão. Semana que vem eu me conserto, eu largo adultério. Sai dessa ilusão. Semana que vem eu largo site pornográfico. Sai dessa ilusão. Te arrependa. A vinda do Senhor será repentina. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o instante que há de vir, que irá raiar nas nuvens. O Senhor, o Deus da salvação. Então não podemos se dar o luxo de se preparar. Temos que andar preparado dia após dia na casa do Senhor. Dentro e fora de tempo, antes em tempo e fora de tempo. Entenda comigo. Como que tu vai te preparar? Irmão Gabriel, sinceramente, eu tava pregando, mas, sabe, me deu um desânimo. Sei lá, eu tô desanimado. Eu vou ficar um pouco parado. No final do ano, esse final do ano de 2023, lá para dezembro, ou então no meio de 2024 eu volto.
Se ele voltar, tu ficou. Se ele voltar, tu fica. Abre os teus olhos. Volta ao primeiro amor. Ele quer encontrar você nas primeiras obras. Ele quer encontrar você não enferrujado, não enterrado, não apostatado. Ele quer encontrar você na total disposição. Ele quer encontrar você na totalidade do teu ser. Se entrega, te lança, vai até ele. Deixa ele usar o teu ser. Tem pessoas que Deus não está usando, mas gostaria, mas não está usando porque a pessoa pensa 10 mil, 300 mil, milhões de vezes de fazer, de se entregar, de se lançar. Tem medo de ir para Jesus. Engraçado que para fumar aquele narguile maldito ela não tem medo. Para fumar aquele cigarro maldito ela não tem medo. Para usar aquele batonzinho maldito ela não tem medo. Mas para a presença de Deus ela tem. Para erguer a mão de Deus ela tem. Aquela cachaça que te leva à libertinagem, à prostituição, ela não tem. Mas para aceitar Jesus, ela tem. Olha como que as coisas é. Ingratidão. Jesus tanto fez por essa pessoa e a pessoa não tá nem aí. Fala que ama. Eu já me lembro do texto de Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Hipócritas, mentirosos, pessoas de dupla personalidade. Tá postando versículo bíblico, tá postando que tá na igreja, mas à noite tá balançando bundinha no baile funk. Tá ouvindo música de letra pornográfica. Mentirosos. Pessoas de dupla personalidade. E Deus está chamando a atenção disso. Arrependa-te. Volta ao teu primeiro amor. Quando pensar que não, eu venho e retiro do teu meio o teu catiçal. Quando eu tirar do teu meio o teu catiçal, tu já não enxerga mais. Já não terá lâmpadas para os teus pés e nem luz para o teu caminho. Vá andar nas trevas. E quem anda nas trevas não enxerga. Quem não enxerga tropeça. Quem não tropeça cai. Quem cai, colhe. E quem colhe, colhe as corrupções, as depravações, colhe o pecado. Colhe o pecado, colhe a morte. Colhe a morte, corre 200 quilos de areia no peito. Aleluia. 7 palmas de terra no peito do soberbo. Porque levou na brincadeirinha. Então, para resumir, volta ao teu primeiro amor. Tu conhece Jesus, se converteu, se batizou, praticou a obra. Tá tudo certinho aí? Muito bem. A Bíblia relata que aquele que está em pé toma cuidado para que não caia. Aquele que caiu, volta correndo, porque eu estou vindo. Eu estou voltando. O sinal está muito claro. As camadas do globo terrestre foram derretidas, fazendo com que o globo terrestre gire em torno do Sol muito mais rápido, mais veloz, e fazendo com que isso, quando isso acontece, dá o sinal, dá a impressão e a total certeza que o dia já não são mais 24 horas do dia, que as horas que passavam, aleluia, devagar, o ano que demorava já não demora mais, porque o mundo está girando mais rápido. Os dias, se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Está muito claro, meus irmãos. Eu tenho 1 ano de ministério, eu já estou entendendo, eu já estou vendo os sinais. Como que pode, crente de tanto tempo? Estão mortos espiritualmente. Estão dormindo, cochilando em 2 pensamentos. Se Jesus voltar, vai ficar do jeito que está comendo mosca. Com os braços cruzados. Deitado no sofá. Na televisão mundana, diabólica, maligna. A televisão tem esfriado muito crente. Sabe a novela das 7, a novela das 9, a novela das 8? Tudo do diabo. Elas ensinam lesbianismo, ela ensina homossexualismo, ela ensina adultério, fornicação, ela ensina roubo, assalto.
99% ou 100% de tudo que passa na TV é mentiroso. Por quê? Sabe por que eu não assisto TV? Porque a televisão ela é corrompida e ela é comprada. Você não sabia? Pois agora tu sabe. A televisão, aqueles jornais mundano, aquele mundano diabólico do Datena, aqueles caras que fica passando, fazendo você conhecer o homem mau. A Bíblia descreve: não conhecereis o homem mau, não colocarei coisas más diante dos meus olhos, não usarei dentro da minha casa coisa que usa de engano. E os crentes estão se perdendo cada vez mais. Ah, irmão Vinícius, você tá delirando. O que é uma televisão? Meus irmãos, a televisão é o portal do inferno para casa de qualquer um. Se você tem, sabe o que eu te aconselho? Joga fora, tira de dentro da tua casa. Você pode achar que eu tô delirando, que eu tô mentindo, mas naquele grande dia, tu vai ver que é real. Eu não minto, meus irmãos, eu não saio do homicídio, eu não saio do tráfico, eu não saio do assalto, eu não saio do porte ilegal de arma, eu não saio, aleluia, da roubadeira, das fugas da polícia, eu não saio das gestões criminosas, eu não saio do lado daqueles que comandavam, aqueles que eram mais como o GG do Mangue, que era o braço direito do Marcola aqui no mundo antes de ele ser assassinado. Eu não saí disso para vir brincar de ser cristão, não, para mentir para você não, meus irmãos. Você acha que eu perderia o meu tempo para estar aqui me iludindo, me enganando com coisa que é mentira? Jamais. É somente isso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Então, minha irmã, eu tô falando aqui uma coisa que é verdade. Eu não quero atacar ninguém, não tô jogando direto. Eu tô falando aquilo que é do meu conhecimento, conhecimento de Deus, que Ele passou para mim. Ele me deu esse conhecimento. A Bíblia, Deuteronômio, Salmos, Provérbios, ensina que a gente não deve conhecer o homem mau. Quer ver eu ilustrar para você para me terminar? Não conhecereis o homem mau. Aí tá lá dentro da casa da fulana, do fulano, o da Atena. Agora, aquele marginal estrupou uma criancinha de 3 anos de idade. Você conheceu o homem mau. O homem mau tá passando dentro da tua casa. Olha só agora, corta pra mim, comandante Hamilton, mundano Hamilton, corta pra mim, aleluia, os assaltantes, os bandidos deram um tiro na polícia, a polícia deram tiro, mataram os bandidos. Você tá conhecendo o homem mau. E a Bíblia diz: não colocarei coisa de engano dentro da minha casa. A TV é alienadora, ela é mentirosa, ela é depravada, ela é corrupta, ela é comprada. Somente isso. Deus quis falar, então deixa Deus falar. Tem gente que não sabe disso. E a palavra diz, né? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a gente não pregar, como que as pessoas se libertarão? Tem que ser pregado. Se alguém tá com raiva de mim porque você tem televisão dentro de sua casa, me perdoe. Me perdoe, meus irmãos. Eu só estou fazendo a vontade de Deus. Entenda, eu não sei pregar. Quem prega é o Espírito Santo. Amém, Diego? Fique em paz. Se você tá com raiva de mim porque você tem televisão, seu marido tem, tua esposa tem, você vê aquelas novelinhas, aquelas reportagens, me perdoa porque eu te falei, mas é a verdade. É a verdade. Sabe o que é engraçado?
que há 30 anos atrás, os crentes deus-amorianos, eles não possuíam TV. Eles viam algo diabólico, maligno e do diabo. Só que ao passar do tempo, ao esfriar... Olha só o que está relatando aqui como a igreja de Éfeso. Ao abandono do amor, ao esfriamento da fé, do amor, eles passaram a ter. Jesus não vem, não tá vindo, já falaram que já passou. Acho que não tem nada, Deus não vai levar em conta uma televisão. Meus irmãos do céu, abre os olhos, meus irmãos. Oh, meus irmãos. Tá cheio de pastores, diáconos, presbíteros, que adoram futebolzinho, que adoram a Copa do Mundo. Olha o nome, Copa do Mundo. A Bíblia ela relata que todo aquele que ama o mundo, verdadeiramente o amor do Pai não está nele. E se o fulano veste a camisa do São Paulo, veste a camisa do Santos, veste a camisa do Palmeiras, ela gosta, veste a camisa do não sei quem, do Grêmio, do Vasco, não sei de quem. Se ela veste, ela está adorando, ela está amando o mundo. E todos quantos amam o mundo são inimigos de Deus. Abra comigo Tiago 4:4. Olha o que ele vai dizer para quem ama o mundo e quem gosta do mundo. Adúlteras. Adúlteros. Por que ele está falando adúlteras? Porque vocês estão traindo ele com o mundo. E a Bíblia relata que ele não divide a glória dele com ninguém. Adúlteras. Traidores. Traidoras. Não sabeis vós que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus? Porquanto aquele que é amigo do mundo está se constituindo inimigo de Deus. É com a palavra. Eu não posso falar algo que eu acho. É dentro da palavra que a gente prova, reaprova, afirma, comprova, mostra, esclarece a verdade. É dentro da palavra. Eu não estou falando algo que eu acho. É dentro da... É a palavra. A palavra ela não erra, ela não falha, ela não passa, ela não cessa. Ela não mente. É a palavra de Deus que está falando, irmão. Desculpe pelo jeito de pregar, eu sou assim. E tem vezes que Deus me usa, ele brada mais ainda do que isso, porque aqui eu tô tranquilo ainda. Sabe por que Deus trouxe isso daqui? No final? Porque ele quer abrir o conhecimento de pessoas aqui que não têm esse conhecimento. Porque ele está chamando a atenção de pessoas aqui que está dividindo. E Deus falou, opa, eu não divido a minha glória com ninguém. Ou tu tem por Deus, ou por tempo teu, ou você tem por pai o diabo, ou você tem por pai a mim. Porque, pelo amor de Deus, eu não divido com ninguém, não, minha filha, meu filho. Eu não divido com ninguém. Ou é eu ou não é. A palavra diz que é sim, sim, não, não. É tudo ou nada. Não existe meio termo com Jesus. Então, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do teu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Tem pessoas que ela não vai se arrepender, e será retirada do teu lugar o teu catiçal. Por quê? Porque ela vive no pecado por nome iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade não é um pecado como o pecado espontâneo. A iniquidade ela é diferente. A iniquidade é um estilo de vida. É o pecado deliberado. É o pecado que é pecado conscientemente. Virou um estilo de vida. Então todos quantos vivem na iniquidade
Você pode ter a certeza. Só se for o sangue de Jesus. Porque ali ela já se tornou. Ali ela já se tornou uma pessoa de pecado deliberado e no seu estilo de vida, o qual já se agravou, já se expandiu e já virou um pandemônio. Amém? Quantos recebem essa palavra, diga amém. 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 Glória a Deus. Ó, terminei. Foi difícil, mas eu consegui. Amém. Graças a Deus. Calma.